Olá, no ar mais uma edição do Band Entrevista aqui pela TV Band Vale. O programa de hoje vai falar sobre emprego, renda, ocupação, economia, políticas públicas. Nossa convidada é Renata Belzunces, técnica responsável pela implantação da primeira unidade de atendimento local do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, aqui no Vale do Paraíba. Comigo mais uma semana o jornalista Elcio Costa. Obrigado, Elcio. Economista Renata, a gente fala de emprego inicialmente no momento em que se discute o futuro da General Motors na região metropolitana, uma das maiores montadoras de veículos, o futuro da Embraer, com a negociação junto à Boeing na região, a Ford, que teve paralisação há poucos dias por conta de demissão de alguns funcionários, uma crise que envolve a Argentina, que é grande compradora de veículos produzidos na região metropolitana. O DIEESE vem para a região metropolitana do Vale do Paraíba num momento crucial do emprego. Qual que é a leitura que vocês fazem hoje do emprego aqui no Vale do Paraíba? A gente realmente está num movimento muito grande no país e na nossa região em especial. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite em nome do DIEESE. O DIEESE começa a se instalar aqui na região, justamente porque essa é uma das principais regiões industriais do estado de São Paulo e é onde nos interessa estar perto para acompanhar essa dinâmica econômica que é regida nas localidades e que a gente pode acompanhar o estado e o país. A gente não pode acompanhar só o país sem ter um pé nas regiões onde as dinâmicas realmente ocorrem. E essa é uma região que, como você já falou, ela está vivendo com uma intensidade tremenda algumas questões da nossa economia que preocupa a todos. Primeiro, nós estamos numa recessão. Essa recessão acontece desde 2014, nós temos uma queda da atividade econômica generalizada no país. Nós não passamos incólumes a isso. Nós não passamos, do ponto de vista do emprego, nós não passamos ao largo, muito pelo contrário. Nós perdemos mais de 20 mil empregos formais, ou 30 mil, a depender do período que a gente estabelece, como início e fim da medição, na região metropolitana do Vale do Paraíba. Nós temos uma conformação que é muito específica. Enquanto o país, como um todo, não tem sequer 15% do PIB que tem origem na produção, a produção da riqueza, ela não tem origem, ela tem origem na indústria, nós temos hoje no Vale 35% na indústria. Ou seja, mesmo o Brasil não estando tecnicamente mais em recessão em relação ao PIB nacional, que é isso que se vende, né? O PIB tem sido positivo nos últimos trimestres, então tecnicamente não está mais em recessão, isso se deu por 2 vezes seguidas. A região continua por conta desse elevado índice de emprego industrial e a indústria demora um pouco mais para sofrer a recessão, mas também demora um pouco mais para retomar? Olha, isso que a gente tem assistido, que é a elevação do PIB. Lembrando que a elevação do PIB, ela é sempre uma elevação feita com uma base de comparação imediatamente anterior. Então, eu tenho um PIB que sobe 1,3% previsto para encerrar o ano de 2018 e um PIB do ano anterior de cerca de 1% também, sobre uma queda consecutiva de 3,5% e 3,5%. Então, ou seja, nós temos uma economia que ainda não recuperou e está longe de recuperar o patamar anterior. No nosso caso, na nossa região, nós passamos de 40% de geração do PIB na indústria para 35% já nesse período, segundo a última medição. A gente já teve uma diminuição da participação da indústria na região. A indústria aqui, ela é determinante. Ela é hoje a geradora dos melhores empregos, dos empregos estáveis, dos empregos protegidos, e ela é importante para a dinâmica regional do ponto de vista do consumo, do ponto de vista do que a gente move. Então, os atacadistas, por exemplo, a gente não assistiu um movimento recente de muitos atacadistas se instalarem na região. Esses atacadistas vieram para fazer distribuição de alimentos, daquilo que eles vendem. E vieram muito impulsionados pela dinâmica que a gente vinha tendo, uma dinâmica boa baseada na indústria. Esses atacadistas hoje se transformaram em quê? Em atacarejo. Porque quem comprava antes no supermercado, hoje vai no atacadista buscar um produto mais barato e a gente conseguiu nessa dinâmica até transformar um pouco esse tipo de comércio já fruto
da nossa queda de emprego, já fruto da nossa queda e também da arrecadação do município, por consequência. Agora, então, o emprego industrial é o grande carro-chefe da região. Sim. Que cenário se vislumbra para 2019? O Nicolini falou na abertura do programa, por exemplo, já traçou um panorama disso. Mas o emprego recupera, não recupera? Existe expectativa disso ou ele continua sendo esfarelado com o tempo na região? A dinâmica do emprego hoje, em todo o país... O emprego formal que nós estamos falando. Né? Ela vem apontando alguns movimentos que a gente já conseguiu medir. Primeiro, existe um lento aumento do número de ocupados. E na nossa região isso também se observou. A gente vinha perdendo empregos de 2014 para 2015, de 2015 para 2016, 2016 para 2017, de 2017 para 2018, nós tivemos a geração na região de 2.500 postos de trabalho. Ou seja, nós mudamos a tendência. A inflexão. Nós fizemos uma inflexão. Torcemos para que ela continue. Torcemos para que não seja só um pontinho fora da curva. Porque nós, especificamente aqui, temos uma região concentrada em duas indústrias, na indústria aeronáutica e na indústria metalúrgica. E dentro da metalurgia, na indústria automobilística. Essas duas dinâmicas muito específicas, elas estão passando por movimentos, como o Nicolini falou logo na abertura, e eu também confirmo aqui, concordo com ele, movimentos muito específicos e muito drásticos. A venda da Embraer para a Boeing traz uma insegurança tremenda para a nossa região. A Embraer, na nossa região, entre Taubaté e entre São José dos Campos, ela gera sozinha cerca de 12.000 postos de trabalho. Há uma insegurança sobre 12.000 postos de trabalho e 12.000 postos de trabalho bem remunerado. Por consequência, há muita desconfiança dos poucos fornecedores, mas temos alguns fornecedores para essa indústria aqui na nossa região. Na indústria automobilística, a gente tem um pouco movimentos díspares, né? Eu vejo a GM hoje, ela faz um anúncio bastante contundente, que traz no seu conteúdo toda a implementação da reforma trabalhista, onde ela faz uma série de solicitações aos trabalhadores e hoje mesmo a Volks fez uma provocação para a GM, né, velada, mas dizendo que vai manter todos os planos de investimento na região. O que não significa que a manutenção dos planos de investimento na região também não seja um motivo gerador de novas negociações, de novas tratativas. Quanto a direitos trabalhistas. Quanto aos direitos trabalhistas. Isso sempre está colocado. A cada ciclo novo de investimentos, é uma dinâmica dessa indústria, sempre está colocada a nova negociação. Agora, em cima do que o Elcio falou, da questão de 2019, pode haver a retomada desses empregos na indústria, bons, formais, ou não? A região vai ter que se reinventar? Eu apostaria um pouco nas duas coisas. Primeiro, que a reinvenção da região ela é necessária e ela já não seria necessariamente uma reinvenção, porque talvez seria a retomada de planos que há décadas já existem, não? Que é da região se pensar de uma forma como tal. Não pensar municípios isolados, se pensar como uma região cujos limites de municípios não fazem muito sentido para a indústria. Não faz muito sentido para o planejamento de indústria, para um planejamento de serviços de alta intensidade tecnológica, você pensar Taubaté, São José, Caçapava, Pindamonhangaba de maneira separada. Nós vamos falar um pouquinho mais dessa questão de emprego regional já já. Nós vamos para o primeiro intervalo, não sai daí que o Band Entrevista volta em instantes.